Olá, hoje a gente mergulha numa história, assim, quase inacreditável. Uma guerra inteira que durou menos que um episódio de série. É verdade. Estamos falando da Guerra Anglo-Zanzíbari de 1896. Exato. Conhecida como a guerra mais curta da história. Oficialmente, só 38 minutos. E a gente tem fontes que detalham bem esse evento, né? Sim, fontes detalhadas que mostram esse confronto relâmpago. E o nosso objetivo aqui é desvendar como é que isso foi possível. Como uma disputa de sucessão lá em Zanzíbar. O lugar estratégico na África Oriental. Isso. Levou a um bombardeio britânico tão rápido e decisivo. Vamos olhar os antecedentes, esses minutos tensos e, claro, o que aconteceu depois. E é um caso fascinante, sabe? Porque, apesar de super breve, ele é tipo um retrato em miniatura das dinâmicas do imperialismo no fim do século XIX. Um microcosmo, você diria? Exato. Mostra de forma muito clara, até brutal, o poder naval britânico e a tal diplomacia das canhoneiras. Funcionava assim. Certo. Então, para entender Zanzibar, o que era exatamente? Era um sultanato, né? Governado por um sultão ali na costa da África Oriental, onde hoje é a Tanzânia. Uhum. Tinha sua independência no papel, mas, na prática, era um protetorado britânico. O que significava que a Grã-Bretanha, bom, mandava bastante, né? Controlava relações exteriores, tinha muita influência interna. E era um ponto importante por quê? Comércio, Sim, muito. cravo, principalmente, e também, felizmente, um ponto importante no tráfico de pessoas escravizadas naquela época. Era estratégico. E o estopim foi a morte do sultão Ahmad bin Tuwaini, em agosto de 1896. Ele era pró-britânico, certo? Sim, alinhado com os britânicos. A morte dele foi súbita. Até hoje tem gente que suspeita de veneno, mas Enfim, ele morreu e aí. sem pedir a bênção britânica. E o acordo de protetorado exigia essa aprovação, sabe? Entendi. Ele pulou uma etapa crucial do ponto de vista britânico. Exatamente. E aí a coisa esquentou rápido. O cônsul britânico lá, o Basil Cave, não teve meias palavras. Mandou o recado direto. Giratíssimo. Deu um ultimato que o Khalid. Ou ele largava o palácio e renunciava até as 9 da manhã no dia 27 de agosto, ou ia ter ataque. Nossa, uma demonstração de força total, né? Imperialismo puro sobre a sucessão local. Sem dúvida. E o Khalid, aceitou? Que nada. Decidiu peitar os britânicos. Se entrincheirou no palácio com uns 3 mil homens, uma mistura de guardas e apoiadores civis. Tinha alguma arma mais pesada? Ele tinha alguns canhões antigos e um iate armado, o HH Glasgow, que, ironicamente, tinha sido um presente da Rainha Vitória. Que ironia mesmo. E os britânicos? Bom, do outro lado, a Marinha Real Britânica não estava para brincadeira. 5 navios de guerra, mais de 1.000 militares, uma força bem superior. E ainda teve aquela história do canhão, né? Ah, sim. É quase cômico se não fosse trágico. Zanzibar tinha acabado de receber um canhão moderno, mas ele caiu e quebrou quando estavam levando para o palácio. Ficou inutilizado antes mesmo de começar a briga. Inacreditável. Então chegou o dia 27, 9 da manhã. Khalid não saiu, e aí? Às 9h02, pontualmente, os navios britânicos abriram fogo. Um bombardeio pesado direto no palácio. E foi rápido mesmo. Muito rápido. 3 minutos depois, às 9h05, o Glasgow, o iate armado de Zanzibar, já estava afundando. Nossa. Às 9h15, o palácio, que tinha muita madeira na estrutura, já estava em chamas. Os canhões antigos de Zanzibar, bom, mal conseguiram responder. Era Davi contra Golias, mas sem a funda mágica. Exato. Às 9h40, a bandeira do sultão no palácio foi derrubada. Fim da linha. Tudo em 38 minutos. E o Khalid? Conseguiu fugir pelos fundos. Foi pedir asilo no consulado alemão que ficava ali perto. Ufa, escapou por pouco. Mas e as pessoas? As baixas? Aí que a história fica realmente pesada. A diferença é chocante. Do lado de Zanzibar, a estimativa é de uns 500 mortos ou feridos. Muita gente, incluindo civis que estavam na área do palácio. Meu Deus. E do lado britânico? Apenas um marinheiro. E com ferimentos leves. Um. Caramba, isso realmente muda a perspectiva. Não foi bem uma guerra, então. É por isso que aquela citação do historiador Zanzibari, Farrokh Topan, é tão forte.
Não foi uma guerra, foi um fuzilamento. Resume bem, né? A perspectiva de quem sofreu o ataque. Faz todo sentido. E as consequências imediatas? Tiraram o Khalid. E colocaram um sultão da confiança deles, claro, Hamoud bin Mohammed. O Khalid depois foi capturado e exilado, primeiro para as Seychelles, depois para o Quênia. E teve mais alguma coisa? Teve. O mais irônico, talvez. Zanzibar foi obrigada a pagar uma indenização aos britânicos Pagar pelo quê? pelos custos da munição usada para destruir o próprio palácio deles, acredita? Que absurdo. Isso selou o controle britânico de vez, imagino. Com certeza! Consolidou totalmente o domínio britânico, que só foi terminar lá em 1963, décadas depois. E claro, ficou a fama, né? O recorde no Guinness Book. A guerra mais curta da história. Exato. Embora haja essa discussão sobre o termo guerra, oficialmente para os britânicos foi classificado assim. Então, para resumir, um conflito ridiculamente curto no tempo, mas com impacto enorme, devastador e duradouro. Sem dúvida. Uma demonstração brutal do poder naval britânico no auge do imperialismo e da fragilidade de quem ousasse desafiar esse poder, né? Uma crise de sucessão local que virou um exemplo para o mundo todo. E isso faz a gente pensar, né, em como as narrativas são construídas. Quem nomeia os eventos? É guerra, intervenção, massacre? Quem tem o poder de definir essa história que fica? Boa reflexão. E como momentos históricos, mesmo que durem só alguns minutos, podem ecoar por gerações, sabe? Redesenhar o futuro de um lugar inteiro. Hoje, lá onde era o palácio, tem um museu, a Casa das Maravilhas. Que ainda lembra desses eventos. Sim, guarda a memória desses 38 minutos que realmente mudaram Zanzibar para sempre. Fica essa reflexão sobre memória e poder.